irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu sou o Enzo e nós somos do Ministério Operando na Adoração, Opina. Estamos muito felizes por adorarmos o nosso Deus com vocês nesta manhã. Amém. Quero pedir que abram a Bíblia em Salmo capítulo 40, versículo 5. Salmo capítulo 40, versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e delas falar, são mais do que podem contar. Dona Alice é muito amiga da nossa família. Certo dia, ela assistiu pela primeira vez um culto numa igreja adventista, a meu convite. O sermão foi sobre ser grato, e as crianças apresentaram lindas poesias, cânticos e evangelhos, pois era o 13º sábado. Quando voltávamos para casa, meu irmão perguntou a Dona Alice se ela havia gostado da nossa igreja e da programação. Fiquei maravilhado com tudo que vi e ouvi, disse ela. Realmente Deus está lá. O meu irmão voltou a perguntar, o que mais lhe chamou a atenção? Com um sorriso nos lábios, ela disse, gostei de tudo, mas o hino que foi tocado me chamou a atenção, pois sua letra dizia que recebemos muitas bênçãos da mão do Senhor, e são tantas bênçãos que é impossível contá-las. E acrescentou, eu vim de uma família muito pobre, nós sempre moramos na roça. Aos 12 anos, eu vim para a cidade grande para estudar e morar com uma tia. Essa tia gostava muito de mim e me deu todo o apoio. Aos 20 anos, eu já tinha terminado a faculdade e estava trabalhando. Então, minha tia mudou para outro país e me deixou morando na casa dela. Tempos depois, um dos meus irmãos veio para a cidade e ficou na mesma casa em que eu estava. 4 anos depois, a minha tia voltou do exterior para me visitar, permanecendo por apenas 15 dias, deixando eu e meu irmão morando na casa dela. Hoje tenho uma linda família e um marido bem-sucedido. O meu irmão já está quase terminando a faculdade. Nunca mais me faltou nada e eu vivo feliz. Mas sabe, neste culto eu renasci, eu rejuvenesci quando cantaram o hino já mencionado. Eu relembrei tudo o que aconteceu comigo e agora quero contar o quanto Deus já fez por mim. Agora, irmãos, peço que abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 28, versículos do verso 1 ao 8. Capítulo 28, versos 1 ao 8. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás da cidade e bendito serás do campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Existem muitas pessoas que têm riquezas, autoridade, poder e acham que são felizes por isso, mas somente Deus pode nos dar a felicidade completa. Essa é a bênção, é a vantagem daquele que ouve a voz do Senhor e tem cuidado em guardar seus mandamentos a nós ordenados. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e coisa alguma pode nos fazer bem sem a bênção do Senhor. O que Deus abençoou está abençoado. Cada livramento, cada bênção concedida por Deus ao nosso povo no passado deve ser conservada em nossa memória como segundo penhor das novas e abundantes bênçãos que Ele concederá. Não há limite para as bênçãos que temos o privilégio de receber. Muitos de nós ainda não aprendemos a contar as bênçãos derramadas por Deus. Procuramos receber benefícios imediatos e não bênçãos permanentes. Não é o que está ao nosso redor, mas é o que está em nós. Não é o que temos, mas é o que somos, que nos torna realmente felizes. Abraão havia sido grandemente abençoado por Deus, e semanalmente contava as milhares de ovelhas que possuía, as centenas de jumentos e camelos que pastavam em volta de suas cabanas. Sabia o número exato das centenas de empregados que trabalhavam para ele. Abraão vivia feliz e abençoado, tudo girando em torno das bênçãos materiais. Mas Deus o abençoaria além do que ele imaginava. Ele o tirou do interior do seu acampamento e pediu que tentasse contar as estrelas do céu, acrescentando que da legítima descendência de Abraão sairia o herdeiro e sucessor do patriarca. Abraão era virado, creu no Senhor, e isso foi imputado à justiça. Gênesis 15:6. Deus nos favorece com benefícios diários. Nós temos moradia, nos alimentamos, cantamos, conversamos, trabalhamos, tocamos instrumentos, e muitas vezes esquecemos que esses benefícios procedem de Deus. São bênçãos. Davi tinha uma alegria permanente em seu coração, e sempre dizia: bendize a minha alma ao Senhor, para que não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103:2. Que possamos fazer como Davi e bendizer o Senhor por tantas bênçãos que Ele nos dá. Amém.
Quando representa o brilho e a luz dos nossos olhos. Jesus disse que a luz do nosso corpo são os olhos. Gente, eu vou ler um texto, medita nela. Quanto vale o trabalho realizado por um coração que gratuitamente bate por muitas décadas sem parar um dia, apesar de ser contrariado habitualmente com a fumaça de cigarros e da poluição? Onde no mundo já foi construído um laboratório do tamanho do estômago humano, capaz de digerir gorduras, transformando-as em energia e grande variedade de substâncias, algumas até nocivas. Tudo é cientificamente transformado e usado. Quem lubrifica as nossas juntas que diariamente se articulam, produzindo dezenas de movimentos a cada minuto, seja ao sentar, levantar, andar e tocar nosso piano. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Eu vou convidar a igreja a abrir em Jó, capítulo 38, versículo 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Quantas bênçãos, quantas são, age ficar surpreso quanto Deus já fez. Eu vou convidar a igreja de novo a abrir em Atos, capítulo 17, versículo 28. Paulo declarava, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Igreja, pensa, nós recebemos luz solar, chuva, comida saborosas, mais saudáveis. A gente sabe tudo e a gente sempre tem que agradecer. Imagine se nós precisarmos parar num posto de gasolina para abastecer nossos pulmões. A gente não precisa disso, até porque o posto também é muito caro. Essas são as bênçãos materiais, aliás, são incontáveis. Como contaríamos as bênçãos espirituais? Em Efésios 2, capítulo 2, versículo dos 5 ao 6, está escrito: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Davi apresentou a Deus um louvor pela salvação da sua alma. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Salmo capítulo 40, versículo 1 ao 3. Já está acabando a minha parte? Então eu vou contar uma história. O grande célebre Franz Joseph Haydn, o pai da sinfonia, também foi um grande professor. Dentre os seus alunos foi Beethoven. Em um determinado momento da sua vida, Haydn começou a compor uma oratória intitulada Criação para o Coro, Solistas e Orquestras. Essa obra se tornou muito respeitada no meio musical, pois era monumental e majestosa. Certo dia, houve um encontro entre os grandes artistas e na hora do intervalo eles começaram a bater papo, os artistas. Aí um deles disseram, o que você faz depois do seu grande trabalho bem cansativo? Um disse que ele toma champanhe, outro disse que ele vai se distrair no ar livre. E um dos artistas perguntou para Haydn, o que você faz do seu grande trabalho cansativo? Haydn disse, perto da minha casa existe uma capela aberta todas as horas do dia e da noite. Eu vou ali para encontrar com Deus e contar a Ele as bênçãos que recebo naqueles dias e horas quando estou compondo as minhas obras. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja.
que são abençoadas. Eu convido vocês a abrirem Gênesis 12:2, por favor. Deus disse a Abraão: eu lhe abençoarei e você será uma bênção. A partir do momento que nós ganhamos bênçãos de Deus, nós viramos espelhos, refletimos o que ganhamos e transmitimos aos outros a graça que Ele nos oferece também. Deve existir no coração cristão duas portas. Uma que entra as bênçãos de Deus e uma que sai em forma de ações, em forma de conselhos. E tudo isso vai não nos glorificar, mas mostrar quem Deus é para as outras pessoas. A gente precisa sempre se perguntar se eu estou sendo uma bênção, se eu estou usufruindo, usando do que eu ganhei. Porque não basta apenas a gente ganhar o que bênção sem dividir com as outras pessoas. Eu estou sendo um alento para os meus familiares, um aviso para os meus amigos, eu estou sendo um benefício da igreja, da qual eu também faço parte, um exemplo no meio escolar ou também no trabalho, né? Temos sempre que nos perguntar sobre isso, temos sempre que pensar se estou representando a bênção divina que vira uma responsabilidade a partir do momento que eu ganho. Eu vou ler rapidamente Coríntios 11:23, se alguém quiser abrir ele, tudo bem. Vou esperar um pouquinho para quem quiser acompanhar comigo. 1 Coríntios 11:23. Posso ler? Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que quer dizer este versículo? Que nós recebemos informações que são boas, a gente também lê para as outras pessoas, porque não podemos ficar apenas com o que eu já disse antes, não podemos apenas ficar com informações super importantes para a gente e não oferecer para outras pessoas que também poderiam usufruir e esperar para muitas outras pessoas. Eu vou contar agora uma história que, na verdade, é uma história muito bonita, que fala sobre o grande músico que foi Beethoven, na história da arte, da música, que ele foi um gênio inspirado por Deus, e que mesmo depois de ficar surdo, ele ainda conseguiu compor muitas músicas que ficaram marcadas na arte. Ele gostava muito de ficar sozinho, ele gostava muito de ir para lugares assim, um pouco longe da sua casa, mas em um desses dias que ele estava passeando, ele acabou se perdendo e ele foi tentar procurar o caminho de volta. E nesse meio tempo ele ficou muito cansado e, vencido pelo cansaço, ele achou uma família e foi buscar abrigo dentro da casa dessa família. Eles acolheram, deram comida e em um determinado momento o anfitrião da casa e os 3 filhos foram tocar uma música. Só que nessa época ele já era surdo, então ele não conseguia escutar e ele ficou muito chateado. Ele ficou em parte também frustrado porque ele não estava conseguindo escutar o que a família estava oferecendo para ele, mas mesmo assim ele continuou escutando. Quando eles terminaram a música, ele pediu emprestado a partitura da família e aí para ver a música que eles tinham tocado. E ele ficou super surpreso que a música que eles estavam tocando era o Alegria da Sanfonia Lá Maior, que ele mesmo compôs. O que a gente pode tirar dessa história? Que a gente oferece muitas bênçãos, quando a gente oferece muitas bênçãos, a gente muitas vezes não vê o efeito que faz no outro, mas quando a gente descobre, é uma grande surpresa. E mesmo que a gente não vai descobrir nesse exato momento as bênçãos que a gente está fazendo para as outras pessoas, eu acho que a maioria de nós aqui acreditamos que no céu a gente vai descobrir e a gente vai ficar muito feliz. Eu vou ler agora o texto, rapidinho. Todo aquele que usa os talentos recebidos de Deus em prol dos necessitados, que vive, ensina e faz o seu trabalho no sacerdócio, são bem-aventurados, pois a Bíblia diz: as suas obras o seguem. Somos cidadãos terrenos que possuem uma alma celeste. Somos peregrinos da terra porque somos cidadãos dos céus. Por isso eu volto a perguntar: eu tenho sido uma bênção, eu tenho sofrido do que eu ganhei? Porque não importa quantas vezes, mas se eu fiz de coração as bênçãos que eu estou oferecendo para as pessoas.
Porque também temos que nos lembrar que a gente não pode fazer isso para nos glorificar, mas sim glorificar o Eterno, que Ele que merece. Também não podemos esquecer que nós somos salvos para salvar, libertos para libertar, instruídos para instruir e chamados para enviar, agidos por Deus para ajudarmos o próximo. Vamos juntos servir a Cristo. Contas bênçãos, contas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, a de surpresa e conta Deus já fez. Amém. Amém. Coloquemos em pé. Agora, irmãos, convido vocês a fecharem os olhos para orarmos.
Querido Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado pelas mensagens tocadas, dadas e faladas aqui. Amém. Que todas elas foram para glorificar o Teu nome. Amém. Que o Teu Santo Espírito permaneça em nós pelo resto dessa semana. E que, como Abraão, nós possamos confiar em Ti em todos os momentos. Leve-nos aos nossos lares em segurança e que não percamos esse espírito de adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Feliz sábado a todos. Que possa, como diz o